Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu recebo casos clínicos para nós trazermos a melhor discussão, o raciocínio clínico, para vocês buscarem os melhores resultados com seus pacientes. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso bem interessante, né? Dos síndromes, uma paciente com características congênitas, hereditárias, então vai ser bem interessante a nossa discussão aqui, tá? E a nossa paciente hoje tem uma patologia hereditária, nervosa, degenerativa, chamada Charcot-Marie-Tooth, tá? E também ela tem a síndrome de Dead-Walker, tá? Então vamos falar sobre todos esses sintomas que ela apresenta, toda a fisiologia energética dessas patologias para que a gente possa entender melhor todo esse processo. Show? Vamos lá? Deixa eu fixar aqui para nós começarmos. Café com acupuntura. E essas síndromes geram, então, muita fraqueza muscular, perda de massa muscular. Então, nós vamos conversar a respeito de todas essas características, tá? Então, vou colocar aqui como síndrome só fixar aqui para nós começarmos. Perfeito. Fixado aqui. Vamos começar. Vamos bater um papo a respeito disso, né? Que tem muitas características aqui que nós podemos trazer para os nossos pacientes. Beleza? Vamos lá então? Nossa paciente de hoje é uma paciente do sexo feminino, 32 anos de idade, um adulto jovem, né? Então, com a síndrome de Charcot-Marie-Tooth, que é uma síndrome hereditária, nervosa, degenerativa, que causa muita fraqueza muscular, perda de massa muscular, né? Diminuição da sensibilidade, os dedos, né, tendem a ficar em martelos, os arcos, principalmente do pé, tendem a ficar elevados, então causa muita alteração, principalmente em membros inferiores, tá? E também ela tem a síndrome de Dead-Walker, tá? Que é uma má formação, né, congênita do cerebelo. Isso, então, pode causar um alargamento do quarto ventrículo, que gera uma distrofia muscular também congênita. Então, por perder massa muscular, por interferir na massa muscular, essa paciente também tem osteoporose da cintura para baixo, osteopenia da cintura para cima, tá? Então, muitas características aí de vários fatores associados, tá? E ela também, né, perde o equilíbrio, tá? Então, vamos lá, vamos falar sobre esse processo? Então, vamos entender mais um pouquinho a respeito de todo esse processo. Show, perfeito. Vamos lá? Vamos lá então? Olha só, essa paciente chega, né, com a primeira síndrome chamada Charcot-Marie-Tooth, né, que são 3 pessoas que descobriram essa síndrome, tá? Então é uma síndrome hereditária. Se é hereditária, ela pega a essência, o Jing, tá? Pega a essência, o Jing, por ser hereditária. Nervosa, então, pega nervos, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então nós temos a interferência da água e da madeira. Só para a gente ir desmembrando, né? Tudo aqui para a gente compreender melhor essa síndrome, tá? É degenerativa, né? Então ela é desmielinizante. Tá? Então se ela é desmielinizante, ela gera Olha só que interessante isso aqui, porque a gente consegue entender até outras síndromes, como, por exemplo, a esclerose múltipla. Tá? Então, gera um processo inflamatório na bainha de mielina. Olha só que interessante. Bainha de mielina. Professor, por que você coloca a bainha de mielina na terra? Porque a bainha de mielina é uma molécula de gordura, então ela interfere diretamente no elemento terra, um processo inflamatório que gera na bainha de mielina, gerando uma ação desmielinizante, que faz com que as informações cheguem nos músculos mais lenta, por isso que tem perda de massa muscular, fraqueza muscular, tá? Então ele interfere, né, na perda de massa muscular
gerando então fraqueza, dedos em martelos e arcos elevados. Show? É um processo desmielinizante. E a síndrome de Dandy-Walker, que afeta o cerebelo, também é congênita, então também pega a essência, pega o gene, tá? E afeta o cerebelo, afeta também o equilíbrio. O equilíbrio também geralmente está ligado ao elemento madeira, tá? Show de bola. Então, temos aqui já um entendimento maior dessa síndrome, né? Se tem fraqueza muscular, não gera muita tensão nos ossos, isso começa a gerar uma osteoporose, tá? Osteoporose. A osteoporose, então, vem, né, de vários aspectos, entre eles da diminuição da deposição de cálcio ali nos ossos, tá? É o metal interferindo na água, tá? Formação óssea. É uma paciente que tem um quadro de ansiedade, tá? É uma paciente que tem um quadro de ansiedade, muito ansiosa, tá? Nós vamos entender mais a respeito desse processo também. Alteração do sono. Então aqui você já começa a entender os padrões de desequilíbrios em vários elementos, né, dessa paciente, tá? Tem dificuldade para dormir, então ela demora mais tempo a dormir, então isso prejudica a qualidade do sono. Tá? É uma paciente fumante, tá? É uma paciente fumante, tabagista, que prefere o doce. E então, olha só as características que nós temos nessa paciente. Nós temos interferência de vários elementos. Quais são os principais deles? Em especial, por ser patologias congênitas, ela tem desequilíbrio da água, ela tem desequilíbrio da madeira e muito da terra e do fogo, tá? Em especial esses 4 elementos, que nos mostram um processo crônico, né? Quando nós temos uma patologia congênita, hereditária, nós já temos uma certa cronicidade, porque isso já vem numa carga genética, tá? Além de tudo isso, nós temos alguns processos importantes aqui para entender dessa correlação aqui, que podem ser alguns fatores emocionais que nós vamos falar mais para frente. Mas agora nós vamos fazer o diagnóstico energético através da língua. Me ajudem aqui nesse diagnóstico, tá? Me ajudem aqui nesse diagnóstico. Primeiro fator que nós vamos avaliar é a saburra. Essa língua apresenta saburra, sim ou não? Se ela apresenta saburra, ela é de qual cor? Branca ou amarelada? Branca ou amarelada? Como vocês conseguem ver aí, a saburra. Então, saburra, primeiro fator. Saburra ausente, né? Perfeito, ausência de saburra. Segundo fator que nós temos é com relação, tá? É a cor dessa língua. Qual que é a cor dessa língua? Essa é uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? Mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? Qual que é a característica da cor dessa língua? E eu sempre gosto de comparar, né? Quando a gente compara, fica mais fácil de ver. Olha a diferença da cor dessa língua para a cor dessa língua. Então essa é uma língua com a característica mais vermelha, né? Perfeito. Vermelha geral, né? Vermelha geral. Show de bola. Terceiro fator que nós temos são com relação às alterações de forma, tá? São com relação às alterações de forma. Essa língua apresenta fissura, ela apresenta edema, volumosa, tem marcas de dentições. Quais são as alterações de forma que essa língua apresenta? Quais são as alterações de forma que essa língua apresenta? O que vocês conseguem visualizar aí? Não tem uma fissura tão proeminente, né? Aparentemente não tem um edema muito grande na língua, mas ela tem algumas alterações de forma nas laterais, tá? Então nós podemos colocar aqui uma alteração de forma nas laterais. Show? Consegue visualizar isso aí?
E por fim, o último fator que nós vamos avaliar aqui na língua é com relação à umidade. Essa é uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Tem brilho de líquidos orgânicos? Tem brilho de líquidos orgânicos? Ou não? Muito brilho de líquidos orgânicos, né? A língua brilha bastante, em especial aqui na ponta, no meio dela. Show? Perfeito. Então nós temos aqui algumas características importantes. Vamos traduzir isso? Vamos traduzir esses achados para os desequilíbrios energéticos? Então, se não tem saburra, tem uma deficiência de ti do estômago. Deficiência de ti do estômago. Se está vermelha, tem calor. Se tem alteração de forma nas laterais, nós temos uma deficiência de yin, gerando estagnação do fígado e da vesícula biliar. Se ela está úmida, nós temos uma deficiência da energia yang. Deficiência da energia yang-chi do pulmão. Olha só que interessante, porque essa paciente tem um quadro de deficiência de yin e deficiência de yang. Então ela tem um quadro de deficiência de Qi geral. Tem um quadro de deficiência de Qi geral. Olha só que interessante. Ah? Olha só que interessante que nós podemos agora ter uma compreensão maior sobre esse caso clínico. Grande Verônica, maravilha, seja bem-vinda. Diego, Roseli. Show. Ah, então, olha aqui. Nós temos uma deficiência de Qi do estômago com uma deficiência de Yang, de Yin do baço, gerando uma deficiência de Qi geral. Certo? Nós temos muito calor, que justifica a ansiedade, o processo inflamatório, que acaba gerando ali, né, o processo inflamatório, em especial aqui na bainha de mielina, né, porque nós já vimos que nós temos esse quadro aqui, né, do fogo interferindo na terra. Nós temos a deficiência de yin gerando estagnação, que justifica ali a falta de equilíbrio, a alteração do sono e a alteração no sistema nervoso periférico, tá? E nós temos uma deficiência de yang-chi do pulmão, que se enquadra numa deficiência de Qi geral. Deficiência de Qi geral. Olha só que interessante. Se nós temos uma deficiência de Qi geral, tá? E nós temos que entender, então, o processo da formação das energias. Quais são os processos de formação das energias? Tá? Nós temos, então, o Jin, o Yin e o Yang. O Jin, o Yin e o Yang, formando a energia geral, formando o sangue. Se tem deficiência de Qi geral, tem deficiência de Yin, tem deficiência de Yang. Se tem deficiência de Yin e de Yang, vai ter também, consequentemente, alteração na formação do sangue. Por isso que ela tem deficiência de Qi geral. E a principal característica da síndrome, né, de Charcot-Marie-Tooth é justamente a fraqueza muscular, a perda de massa muscular. Então, olha só como nós podemos entender melhor esse caso clínico. Essa paciente tem uma deficiência de Yin, essa paciente tem uma deficiência de Yang, e ela tem uma deficiência de Jin, porque é patologias congênitas. A junção dessas três energias direciona para quem? Para o sangue. Para o sangue. Então, se nós temos uma deficiência da essência, que é fator de energia primária, deficiência de Yin, deficiência de Yang, o Jin nutre todo o organismo. O Yin nutre com matéria-prima, com energia, com glicose, com açúcar ali no músculo para ter potência muscular. O Yang nutre os músculos com oxigênio. Se nós temos uma deficiência dessas três energias, a paciente tem perda de massa muscular. Fraqueza muscular.
Então, é uma síndrome congênita, nervosa, do sistema nervoso, degenerativa, né? Que afeta a bainha de mielina, desmielinizante, mas a acupuntura não vai fazer com que essa síndrome tenha uma cura. Mas se nós conseguirmos melhorar a nutrição energética do Jin, do Yin e do Yang, o que nós vamos fazer? Dar uma melhora de qualidade de vida para essa paciente. Ou diminuir a progressão desse processo desmielinizante, desse processo de fraqueza muscular. E nós conseguimos, então, né, dar uma melhora na qualidade de vida para essa paciente. Conseguem perceber aí que, por mais que a síndrome seja complexa, que vocês nunca tenham visto, né, você consegue entender melhor sobre todo esse processo para que você possa ajudar o seu paciente da melhor forma possível. Paciente jovem, 32 anos de idade. Então, vamos fazer o raciocínio clínico para essas questões? Olha aqui, se há uma síndrome de Jin, de Yin e de Yang, como nós podemos auxiliar em todo esse processo? Vamos lá? Jin, qual que é o vaso maravilhoso que trata a essência? P7 com R6. Trata a essência. O Jin. Moxa em VC8 auxilia na melhora da qualidade da essência. R7 melhora a qualidade da essência. Então, ó, já conseguimos trazer um raciocínio para o início do tratamento. Mas não é só de Jin. Nós temos Yin também. Qual que é o vaso maravilhoso que trata o Yin? Baço 4 mais pericárdio 6. Qual que é o ponto de tratamento do Yin? Baço 3. Baço 3. Quais são os principais pontos que melhoram a essência? Essa paciente não tem saburra. Então, estômago 36 mais VC12, que é o ponto alarme do estômago. Você vai melhorar o estômago e o baço para quê? Para trazer a essência, para trazer matéria-prima. Lógico que aqui nós precisamos também de uma atenção na alimentação dessa paciente. Não adianta nada fazer tudo isso e a alimentação dela ser muito desequilibrada. Show? Consegue ir pegando esses raciocínios? Vamos mais? Vamos falando de cada energia em específico. Separadamente. Segundo fator. Terceiro fator é a energia Yang. A energia Yang, nós conseguimos melhorar ela de qual forma? Qual vaso maravilhoso que nós aumentamos a energia Yang? P7 mais R6. Que também trabalha a essência, mas trabalha a energia Yang. Tá? Qual o ponto que melhora a captação da energia Yang? Ponto P9. Ponto P9. Mais liberação diafragmática. Liberação diafragmática melhora a complacência pulmonar para captar melhor oxigênio, para nutrir os músculos com oxigênio. Show? Aí, se essa paciente tem uma patologia do Jin, do Yin e do Yang, como que vai estar a formação do sangue dessa paciente? Em deficiência também. Qual que é o vaso maravilhoso que melhora o sangue? VB41 TA5. Deixa eu só complementar a tinta desse pincel aqui. Em breve esses formatos das lives mudará e vai ficar mais fácil aqui pra gente entender, tá? Estamos passando por uma série de mudanças aqui e vai melhorar. Aí. Vai ficar mais fácil. Toda mudança requer um pouco de esforço, né? Então, vai acontecer. Então, ó, VB41 mais TA5 trabalha o sangue, trabalha também o processo inflamatório. Quais são os pontos que melhoram o sangue?
Baço 10 mais F3. Baço 10 mais F3. Show? Então aqui nós já temos uma certa linha de raciocínio. Podemos usar IG4 aqui para descender essa energia Yang que está na mente e melhorar a circulação do livre fluxo de energia, melhorar a energia Yang, para que essa nutrição de Yin, Yin, Yang e sangue chegue em todas as células do corpo, em especial nas células musculares, que ela está perdendo massa muscular. Show? Mas além de tudo isso, nós temos que entender que por trás de todo esse processo de desequilíbrio do Yin, do Yin, do Yang, do sangue, né, por ser uma patologia progressiva, crônica, degenerativa, desmielinizante, congênita, hereditária, nós temos também que entender que por trás de tudo isso essa paciente carrega fatores emocionais. Se é hereditário, nós temos um comprometimento da água. Então, possivelmente pode ter uma certa insegurança e medo que gera alteração do fator insegurança e medo, um fator, né, do congênito hereditário. Nós podemos ter uma certa preocupação, né, com todo o processo, com a evolução da doença. Nós podemos ter ansiedade e tristeza por conta da energia Yang. E nós podemos ter também frustrações, raivas associadas. Consegue entender os fatores emocionais por trás? Então, essa paciente, além de tudo isso, de todas as questões físicas que ela tem um processo de alterações emocionais que é inerente do processo dela. Então, o que nós podemos fazer aqui? Como é um fator hereditário, de essência Yin, né, congênito, nós podemos fazer a dessensibilização gestacional para limpar emoções que ela carrega desde o período que ela estava no ventre da mãe dela. Desde o período que ela estava no ventre da mãe dela. Show? Dessensibilização gestacional. Para limpar essas emoções, essas cicatrizes emocionais que ela possa carregar. Tá? Precisamos fazer a dessensibilização da água para melhorar o Yin, para melhorar a insegurança e medo. A dessensibilização da terra para melhorar a energia Yin e a possível preocupação. Nós podemos fazer a dessensibilização do metal e também do fogo para diminuir esse processo inflamatório, melhorar a captação da energia Yang, melhorar a ansiedade e a tristeza. E nós podemos fazer a dessensibilização da madeira para quê? Para melhorar o sangue, melhorar frustrações e raivas. Então, um tratamento completo em todas as esferas dessa paciente, seja no físico, no energético e no emocional. No físico, uma síndrome que causa alteração muscular, alteração óssea, alteração de equilíbrio. Show? No energético, pela insuficiência do Yin, pelo calor, pela estagnação, que gera o processo inflamatório numa patologia que é desmielinizante. E no emocional? No emocional, todas as emoções associadas. Insegurança e medo, preocupação, ansiedade, tristeza, raiva e frustrações. Show? Conseguiram pegar aí o raciocínio clínico? Fez sentido aí para vocês? Não, pessoal, se vocês conseguem entender as bases da medicina chinesa, tá? Fisiologia energética de cada um dos 5 elementos, se você entende tudo isso, independente da patologia que o seu paciente chega, você vai conseguir desenvolver um raciocínio clínico. Se você tem um raciocínio clínico em cima da fisiologia energética, fazendo o diagnóstico energético com precisão, você consegue gerar um raciocínio clínico em cima de uma linha terapêutica capaz de selecionar os melhores pontos de acupuntura para essa paciente. E agora, se você entende de desequilíbrio energético, mas também de desequilíbrio emocional, você consegue chegar na raiz do problema e consegue tratar ela em todas as esferas. Em todas as esferas. Se você tem todo esse conhecimento, toda essa bagagem,
você vai conseguir tratar a paciente da melhor forma possível. E aqui ainda, você pode tratar a raiz do problema, que é a constituição física, para saber como que ela definitivamente gera um gatilho emocional em qualquer um desses elementos, que é a porta, que é o padrão de início desse processo. Então você vai estar tratando a raiz do problema. Faz sentido isso para vocês? Conseguiram visualizar aí, compreender esse processo? Olha que show! Incrível, não é? Incrível. Então, nós conseguimos gerar um raciocínio clínico em cima de qualquer patologia se você detém as bases, os pilares do conhecimento, que é a fisiologia energética, o diagnóstico energético, o diagnóstico emocional e a linha terapêutica exata que você vai seguir para selecionar os melhores pontos de acupuntura para esses pacientes. Show? Esse foi o nosso caso clínico de hoje, tá? Se você tem um caso clínico que queira que eu traga a minha visão dessa forma aqui, me chama no direct, me mande a foto da língua e o caso clínico que eu coloco aqui na lista de espera para nós fazermos, tá? Esse final de ano eu resolvi dar uma pausa no Café com Acupuntura, tá? Nós devemos retornar o Café com Acupuntura no dia 2 de janeiro. Tá? Então vou dar uma pausa. Nós temos mais de 380 casos clínicos já catalogados lá no canal do Acupunturista no YouTube. Então vai lá, se inscreva no canal do Acupunturista do YouTube. Lá tem aulas sobre vasos maravilhosos, sobre os pontos Shu antigos. Tem diversas aulas sobre emoções, tratamento de várias patologias. Tá? Padrões de desequilíbrios energéticos, padrões de desequilíbrios emocionais. Tá? Tem tudo isso lá no canal do Acupunturista no YouTube. Tá? Então, se você tem interesse em aprender mais, se inscreva lá no canal do Acupunturista no YouTube, que tem todas essas aulas liberadas lá. Esse final de ano eu vou descansar então e retorno no dia 2 de janeiro com mais Café com Acupuntura. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chame no direct que eu passo mais informações para você. Silvana, me manda uma mensagem lá no direct só para eu não esquecer, que eu te mando sim essa playlist, tá? Tenham todos um excelente dia. Um excelente final de ano aí para todos vocês. Tá? Vamos juntos estudar, porque 2025 vai chegar com tudo. E se você estiver preparado, né, quem está preparado sempre vai ter as melhores oportunidades. Então, aguardo vocês nos próximos encontros e qualquer coisa, tá? Estamos sempre à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá? No mais, eu desejo que vocês sintam-se todos abraçados nesse final de ano. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência sempre aqui no Café com Acupuntura. E nos vemos muito em breve ali em 2025, tá? Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau, pessoal.